Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje a gente vai fazer um exercício bem interessante, mas simples. Eu acabei de gravar um vídeo super difícil, que foi esse aqui, depois dá uma olhada, tá bem massa. E agora a gente vai por uma coisa aí mais tranquila, tá? Qual que é a ideia? Construir segmentos proporcionais. Aqui eu trago duas possibilidades, dois exercícios diferentes. Um deles eu quero que a gente construa 7/5 de um segmento. Então eu tenho um segmento CD. Lembra que a gente não vai usar régua, né? A gente vai realizar realizar a construção de um segmento que tem essa relação, né? Que seja 7/5 de um segmento já dado. E aí, quando a gente tem a mediatriz, por exemplo, a gente consegue sempre dividir um segmento em metades, 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 né? Então, eu tenho divido em 2, aí eu divido em 4, aí eu divido em 8, e aí eu vou sempre dividindo nessas potências de 2, né? De modo que eu sempre consigo encontrar a metade da metade, da metade, da metade. Mas nesse processo a gente não consegue encontrar 1/5, por exemplo, de um segmento, né? A gente não consegue encontrar 7/3 de um segmento. E aí, para isso, a gente tem o Teorema de Tales, que eu vou gravar um vídeo para vocês em breve, na semana que vem, torçam por mim. Mas, por enquanto, eu vou fazer aqui já um pouco mais aplicado, tá? Para dar já uma instigada em alguns de vocês. Qual que é a ideia? Tenho aqui um segmento CD, eu quero um segmento que tenha de medida 7/5 desse segmento. Ou seja, basicamente, eu quero dividir esse segmento em 5 partes de mesma medida e eu quero pegar 7 dessas partes. Percebe que escrever essa fração de outro modo faz com que talvez isso te ajude a visualizar melhor esse problema, certo? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho um segmento CD, eu vou realizar aqui um processo que vai ser relacionado ao Teorema de Tales, tudo bem? Eu já vou aplicar. Como que a gente faz? Eu começo aqui traçando uma semirreta qualquer, essa daqui. Como eu quero dividir em 5 partes, eu vou abrir o meu compasso em qualquer medida e vou traçar nessa semirreta aqui 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, desse último ponto, que eu vou chamar de ponto P5, eu vou traçar até o meu ponto D, que é o meu extremo aí desse segmento, tá? Então, vai ser isso que vai aparecer quando você for realizar a construção de segmentos proporcionais. Eu não vou conseguir fazer essa divisão direto. Eu vou para 1/5. Então, eu vou dividir CD em 5 partes. Então, eu preciso uma parte de 5. Como que eu vou fazer isso? Vou usar a ideia do Teorema de Tales, se você já viu no ensino médio, né? Ou talvez até, acho que no ensino médio, mas algumas escolas eu acho que aparece no 9º ano. Mas que traz aqui a divisão de segmentos proporcionais, né? Então, 2 semirretas, transversais e vários feixes de retas paralelas, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta paralela a DP5, passando por esse ponto. Existem muitos modos de construir retas paralelas. Nesse caso, eu vou usar aqui transporte de ângulo. Então, vou pegar aqui esse ângulo, vou transportar esse ângulo para cá, né? Porque se essas duas retas serão aí paralelas entre si, elas precisam formar o mesmo ângulo aí com retas, com uma terceira reta, né? Então, por exemplo, se essas duas retas são paralelas entre si, o ângulo que elas vão formar com a reta CP5 precisa ser o mesmo, por isso que eu usei o transporte de ângulo. Vou nomear esse ponto aqui de X. Gente, eu poderia fazer isso aqui com todos os outros, né? E aí eu teria uma divisão em 5. Mas eu já tenho que esse segmento XD, ele vai medir 1/5 de CD. Então, o que eu vou fazer? Ao invés de fazer toda essa divisão, eu já vou pegar aqui, ó, uma reta, desculpa. E aí, eu vou pegar 5 partes dessa daqui. Que, na verdade, eu posso ser mais esperta, né? Se aqui eu tenho 1/5, aqui eu tenho 4/5, né? Então, eu vou pegar, na verdade, ele inteiro primeiro. Então, eu vou pegar ele inteiro. Certo? Porque se eu tenho aqui 7/5, vou lembrar, né? Fração, né? Vai aqui. 7/5 vai ser a mesma coisa que 2/5 mais 5 sobre 5, certo? Ou seja, 7/5 vai ser a mesma coisa que 2/5 mais 1 inteiro. Tudo bem? Enfim, imagino que sim, né? Então, aqui eu tenho 1 inteiro, agora eu preciso só mais de 2/5.
E aí, sim, eu vou pegar aqui duas partezinhas de um, dois, pronto. E aí, eu tenho que esse segmento aqui vai ser o meu segmento AB, que vai medir 7/5 do meu segmento inicial, que era o segmento CD. E aí, até retomamos frações, olha só que vídeo rico. Fazer a mesma coisa aqui, gente, só que agora um pouco mais rápido. 4/3 vai ser a mesma coisa aqui, 3/3 mais 1/3, concorda? Ou seja, 4/3 é a mesma coisa que 1/2 mais 1/3. Então, eu vou focar e dividir isso daqui, encontrar 1/3 disso, que aí depois eu junto com uma unidade igual eu fiz aqui, né? Então, poderia até ter prolongado aqui, mas eu gosto de fazer separado. Vou fazer o mesmo processo. Vou traçar aqui uma semi-reta de mesma origem, de qualquer ângulo. Nesse caso, como eu quero dividir em 3 partes, eu vou abrir meu compasso em qualquer medida e vou traçar aqui 3 segmentos. No último, eu vou traçar o segmento Q até esse. Vou chamar ele de P3. E agora, eu vou fazer o processo de... P3 me lembra a USP. O portão 3, enfim, minha universidade. Vou fazer o transporte de medida, né? Então, de ângulo, desculpa. Transporte de ângulo, também tem vídeo no canal de transporte de ângulo, tá? Dá uma olhada. É um conteúdo que facilita muito, principalmente aqui, né? Aqui tem que construir perpendicular de outro modo, fica muito... Paralelo de outro modo, fica muito chato. Pronto, dividi. Isso daqui, então, mede 1/3 de PQ. Então, agora, eu vou aqui para uma reta aqui auxiliar. Vou primeiro pegar o segmento inteiro, que esse segmento inteiro vai me representar aí uma unidade. Pronto. E agora, aqui, eu vou pegar 1/3. Não preciso pegar mais, porque nesse caso é só mais 1/3, certo? Aqui tinha 2 ali. E aí, esse segmento aqui vai ser o meu segmento XY, que vai medir 4/3 de PQ. E aí, o que vocês acharam? Eu, particularmente, gosto muito desse processo de construção de segmentos proporcionais. Ele vai entrando aí também, depois um pouco mais a fundo, em expressões algébricas, que é um conteúdo que eu quero gravar vários vídeos para vocês. Na minha opinião, é um dos mais desafiadores para desenho geométrico, mas é muito interessante, assim, traz resoluções, uma junção de álgebra e geometria que pode ficar muito bonita também. Apesar de eu ser mais clássica, né? Eu gosto mais das formas, enfim. Mas é isso, galera. Curtiram? Espero que sim. Qualquer dúvida, comenta. Se inscreve no canal para dar aquela moral. Aguarda que em breve vai ter o vídeo do Teorema de Tales que eu vou levar para vocês. E é isso, galera. Não se esqueça sempre. Bora construir?